Sou eu aqui, o professor José Neto, e estamos aí prosseguindo na nossa disciplina de Sociologia, tá bom? Nós vimos e vocês fizeram um teste do assunto sobre a nossa matéria, do assunto da antropologia, né? Nós vimos que a antropologia é um ramo de conhecimento dentro das ciências sociais, ou seja, dentro da sociologia, que estuda e investiga as ações culturais, as manifestações culturais dos homens, tá? Então, vocês vão lembrar que, com certeza, quando a gente fala em antropologia, nós estamos falando de uma disciplina que pensa qualquer tipo de manifestação cultural do ser humano. Lembrando que a chave para a gente entender essa disciplina está naquela palavrinha bem bacana que a gente viu, que é a chamada alteridade, correto? Lembra o que é alteridade? A partir do ponto de vista do antropólogo, não existe cultura melhor nem pior, mas sim a tentativa da sociologia de investigar as diversas manifestações culturais do ser humano. Isso é importante dizer porque nós que vivemos o nosso dia a dia, e aí somos imbuídos sempre do senso comum, a gente sempre observa a cultura a partir de uma divisão, né? Uma cultura erudita, né? Música clássica, uma cultura popular, como samba, né? Uma cultura que as pessoas classificam como uma boa cultura, geralmente atrelados a conceitos, né? Às vezes até preconceituosos na classe econômica, às vezes até preconceituosos, até mesmo com base em povos que produzem a sua cultura. E aí nós temos uma mania de achar que só o que a gente faz é cultura. Só a nossa prática na qual nós vivemos é cultura. Agora, se tem um outro povo que se veste de maneira diferente, que pratica alguma atitude, alguma cultura diferente da minha, nós temos, às vezes, a mania de classificar como não cultura. Então, a antropologia é justamente o ramo de conhecimento da sociologia que investiga as ações culturais do próprio grupo ser humano, tá? É por isso que a gente vai ver um debate bem bacana da antropologia entre três autores que estão na apostila, e isso daí seria uma forma justamente da gente pensar uma forma antropológica de cultura. O surgimento, em qual ponto da humanidade nós passamos a viver sob uma cultura, né? É nesse sentido que a gente vai ver o primeiro e o mais antigo, né? Ele tem um ponto de vista interessante, mas que é um pouco complexo, é um pouco polêmico da gente entender, que é o Alfred Krieber, tá? Esse antropólogo, ele acredita que a cultura, ela surge na história da humanidade a partir de um ponto crítico. O que quer dizer esse ponto crítico que vai dar um nome à teoria dele? Teoria do ponto crítico. Que é justamente a visão que ele tem que os seres humanos, eles passaram a desenvolver a cultura e aprimorá-la a partir de um ponto de vista biológico. Em algum momento da história da humanidade, nós, né, da espécie Homo sapiens, desenvolvemos uma evolução, um desenvolvimento biológico, cerebral, né, corporal, hormonal, neuronal, e justamente passamos a partir desse desenvolvimento biológico
a fabricar ferramentas, coisa que para ele justamente significa cultura. Quando um homem inventa, por exemplo, um martelo, né, ele consegue ter um tipo de desenvolvimento melhor. Quando um homem ele consegue desenvolver um machado e cortar uma árvore em 3 minutos, por exemplo, isso é uma cultura, porque um homem ele desenvolveu-se biologicamente e passou a fabricar ferramentas, né? Então, o que Alfred Krieber ele vai atrelar o que é a cultura ao pensamento biológico, do desenvolvimento do nosso próprio corpo, enquanto ser humano, do nosso cérebro, e, ao mesmo tempo, ele vai atrelar, podemos dizer assim, a tecnologia, né? Então, os povos, né, que tiveram um desenvolvimento biológico e passaram a fabricar ferramentas, isso indica que é a cultura. Olha que bacana, né? Alfred Krieber, ele atrela a cultura a essas coisas. Só que a gente deve entender essa teoria do Alfred Krieber, do ponto crítico com o desenvolvimento biológico e tecnológico dos seres humanos, como sendo uma vertente bem complicada da gente explicar as sociedades humanas. Por quê? Quando ele fez essa teoria, lá no início do século XX, o conhecimento que se tinha sobre o passado era bem escasso em comparação com hoje em dia. Então, por exemplo, hoje nós temos aí vários indícios, vários fósseis, vários esqueletos de outras espécies humanas antes do Homo sapiens, ou seja, mais primatas ainda, como o Australopithecus, como o Homo florensis, como o Homem Neandertal, que já fabricavam ferramentas. Então, ou seja, se a fabricação de tecnologia é atrelado a uma evolução biológica, por que então grupos mais primatas do que o ser humano, né, de hoje em dia, que é o Homo sapiens, ele passa a ter também ferramentas? Então, será que é um argumento válido? E ao mesmo tempo que uma crítica que a gente pode ter é uma crítica, será que a gente tem que atrelar a cultura ao nível biológico de desenvolvimento do ser humano? Será que a gente tem que atrelar a cultura ao desenvolvimento tecnológico do ser humano? Porque isso é muito, muito polêmico. Por quê? Vamos supor, nós brasileiros que moramos no Rio de Janeiro, nós usamos celulares, nós usamos internet, nós usamos diversas ferramentas tecnológicas, né? E que será que isso indica que a gente tem um desenvolvimento biológico melhor do que outros povos? Então, por exemplo, um povo aqui mesmo no Brasil, por exemplo, o povo Yanomami, lá no Mato Grosso, né? Que mora no Xingu, né? Esse povo Yanomami indígena, será que ele é menos desenvolvido biológico do que a gente? É isso que essa teoria sugere? Né? As ferramentas arcaicas que eles têm para sobreviver, sem internet, sem celular, sem todas essas coisas, será que eles são menos inteligentes do que nós? Então isso é um ponto de vista bem polêmico, tá? Então Alfred Krieber, teoria do ponto crítico. Um outro sociólogo fundamental para a gente entender é o Lévi-Strauss, tá? Um sociólogo belga, né, que viveu boa parte da vida na França e que inclusive veio para o Brasil, né, fundando a Universidade de São Paulo, a USP. E ele passou a viver bastante com os índios, né? Então, o que Lévi-Strauss ele aponta é que a cultura ela só pode existir, ela é atrelada à capacidade dos homens de criar normas sociais, né? Ou seja, isso é bem bacana, porque quando a gente cria leis, ordens culturais, pensamentos sociais, aí é a cultura. E o que ele aponta é bem legal, porque quando um cara europeu
no século XX olhava para um índio, olhava assim, olha esse tadinho do povo, eles não sabem de nada, eles não têm maldade sobre nada, eles não sabem viver em sociedade, eles não têm norma nenhuma. E o Levi-Strauss, é engraçado que ele chega em aldeias indígenas e ele aponta que aquilo que parece ser uma bagunça para um europeu, aquilo que parece ser ausência de norma social, que ser uma anarquia, justamente ali existe uma norma social. Né? Então, diversos povos indígenas, por mais arcaicos que eles sejam, eles têm normas, né? Por exemplo, para pessoas dentro da tribo que infligem regras sociais. E aí nós temos uma norma social semelhante, por exemplo, a de uma prisão, né? Sistema, por exemplo, de ordenamento familiar. Sistema de ordenamento ali de lideranças indígenas, né? De pajés, de caciques. E isso daí indica que são normas sociais, portanto, eles têm cultura. Então não me venha dizer que é uma questão biológica, pensaria Levi-Strauss. O outro sociólogo, antropólogo importantíssimo desse período é o Leslie White, onde ele atrela a capacidade de fazer cultura imediatamente à capacidade que nós temos de abstrair as coisas e criar símbolos. Então, por exemplo, não é possível ter uma cultura sem o símbolo. Em que sentido? Não ter números, não ter letras, não ter desenhos. Né? Então, por exemplo, os homens quando... Né, e aí os homens das cavernas, quando eles faziam a arte rupestre, ou seja, de desenhar na parede de uma caverna, eles basicamente apontavam para esse espaço dizendo o seguinte, olha, desenhos de caça, né? Aquilo ali é um símbolo. Não é bem um animal que ele está reproduzindo, mas é um símbolo do animal, né? Os números, as letras. Então, qualquer cultura é um símbolo. A cultura cristã, por exemplo, pode ser representada por uma cruz. E quando a gente vê aquele símbolo, a gente entende que aquilo ali é fruto de uma cultura cristã, né? Quando a gente vê, por exemplo, o muçulmano usar os trajes muçulmanos, a gente identifica, opa, aquela pessoa ali, ela tem aquela religião porque ela tem aquelas roupas. Então, são símbolos que os seres humanos criam e que são condições para a criação justamente da própria cultura. E aí, em casa, vocês vão fazer o quê? Pesquisar, fazer aí as atividades da apostila, página 14, e do livro de atividades, página 3 e 4, de Sociologia. Ok? Abraço!